Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, correspondente à unidade 1 do nosso curso de língua portuguesa, e essa aula tem como título Linguagem, Língua e Língua Portuguesa. Eu sou o professor Dr. Diego Abreu e serei responsável pelo ministério dessa aula. Os tópicos desta aula são os seguintes: as diferentes concepções de linguagem que sobejam, que estão presentes na literatura da área, a diferença e a complementariedade entre os conceitos de língua e fala e os elementos constitutivos da nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Eu primeiro inicio fazendo uma breve exposição sobre a importância da linguagem para a nossa espécie, para o ser humano. Desde a Grécia Antiga, existem reflexões, existem discussões a respeito tanto da constituição filosófica da linguagem, do que faz a linguagem ser o que ela é, quanto a respeito da importância da linguagem para a vida humana. O autor que nós vemos abaixo, nesta escultura, chamado Aristóteles, ele foi um dos pensadores antigos do mundo clássico que mais se debruçou sobre o tema da linguagem. E para ele, a linguagem seria o atributo distintivo, característico do ser humano em relação aos demais animais. Obviamente, ele sabia que os demais animais também possuem certas formas de comunicação, certos códigos de comunicação. O cachorro late, o gato mia, a vaca muge e por aí vai. Porém, nenhuma dessas formas comunicativas ela se assemelha, tanto em abrangência quanto em complexidade, à comunicação humana, que se dá através de vários atributos, mas o mais importante deles é a linguagem. E é justamente a linguagem que permite que a gente funde uma coisa chamada sociedade. É através da linguagem que todas as instituições que constituem a sociedade elas se formam. É graças à linguagem que nós podemos ter famílias, que nós construímos religiões, que construímos governos, estados, países, e é graças à linguagem que é possível que haja a instituição escolar, a instituição instrucional, e é graças à linguagem que é possível que nós estejamos nos comunicando aqui neste momento, na constituição desse momento de aprendizagem aqui que está se dando em um curso de graduação. Não houvesse a linguagem, não haveria sociedade, não haveriam as instituições que compõem também a sociedade e a vida humana seria muito diferente. Por isso, Aristóteles disse que a linguagem é o elemento que caracteriza, que distingue o ser humano em relação aos demais animais. Na literatura que se debruça contemporaneamente no mundo moderno sobre o fenômeno da linguagem, há fundamentalmente três concepções, três modos de entender a linguagem. A primeira dessas concepções é o entendimento da linguagem como um meio de expressão da nossa vida mental, de tudo que passa por dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, das nossas emoções. A linguagem seria, portanto, uma espécie de janela para a nossa mente. É uma forma da gente colocar para fora, é uma forma da gente compartilhar com os demais aquilo que passa por dentro da nossa cabeça. Nesse sentido, a linguagem ela seria um fenômeno, ela seria um produto da operação da nossa mente, do nosso cérebro. Seria uma maneira, uma forma que o nosso cérebro, a nossa mente teria de externalizar, de colocar para fora aquilo que está dentro dela. A segunda forma, a partir da qual a literatura tenta compreender, tenta conceber
o fenômeno da linguagem como um instrumento de comunicação. Nesse sentido, a linguagem seria uma espécie de ponte entre os diferentes indivíduos. Então, ela seria uma corda, seria um elo que me permitiria estabelecer conexão, estabelecer comunicação com as demais pessoas. Nesse sentido, portanto, a linguagem seria um código comunicativo, um sistema de significados a partir do qual eu poderia me comunicar, me conectar com outras pessoas. A terceira concepção presente na literatura da área de entendimento do fenômeno da linguagem é a visão da linguagem como um processo de interação humana. Nesse sentido, a linguagem seria uma forma de ação, uma forma de ação conjunta, por isso que é interação. Seria um esforço, seria uma performance do indivíduo na sociedade. Então, quando você age através da linguagem, quando você fala alguma coisa, você estaria automaticamente também agindo no mundo. Por exemplo, quando você se posiciona em relação a algum evento da sua vida, você está interagindo com as pessoas que estão envolvidas naquele evento. Você está se posicionando, você está mudando o curso das coisas que acontecem na sua vida. Quando você persuade, quando você convence, quando você seduz uma pessoa através da sua linguagem, através das suas palavras, você está agindo sobre aquela pessoa. Então, nesse sentido que a linguagem seria uma forma de interação, uma forma de agência do ser humano. Ao final da apresentação dessas três concepções de linguagem, resta uma dúvida. Qual seria a concepção que estaria correta? Eu e muitos autores que têm uma visão parecida, convergente com a minha, tendemos a entender que as três visões estão corretas e que elas não são competitivas, elas não competem entre si, mas elas são convergentes e complementares. Por quê? Porque a linguagem certamente é um mecanismo de expressão da mente humana. Você, por exemplo, quando tem um sonho, a forma que você tem de compartilhar esse sonho com uma outra pessoa é através da linguagem. É você contando uma história sobre esse sonho. Da mesma forma, a linguagem também é um instrumento, ela também é uma ponte de comunicação entre indivíduos. Basta ver, por exemplo, esse evento no qual agora a gente está engajado. Eu estou me comunicando com vocês, tanto através da minha linguagem oral, daquilo que eu estou falando, quanto através do texto que eu escrevi e que está sendo apresentado aqui ao longo dessa apresentação de slides. Mas também a linguagem ela é uma forma de agência, ela é uma forma de interação, ela é uma forma de performance na sociedade. Porque através da linguagem a gente também faz coisas. Então, como eu já falei, quando você convence uma pessoa, quando você negocia a compra ou a venda de um bem, quando você seduz uma pessoa, quando você ameaça uma pessoa, você está agindo, você está interagindo, você está agindo junto com um outro indivíduo. Então, portanto, a linguagem também deve ser considerada como um meio de ação, como uma forma e um processo de ação. Portanto, as três perspectivas elas são corretas e elas são complementares. São três facetas do fenômeno da linguagem. Agora que a gente já compreendeu o que é a linguagem, a gente precisa entender o que são os dois pilares que constituem o fenômeno da linguagem, que são a língua e a fala. Muitas pessoas, de forma incorreta, elas olham para a língua e para a linguagem como se fossem fenômenos intercambiáveis, como se fossem, na verdade, sinônimos, como se língua e linguagem fosse a mesmíssima coisa. E não são. A língua é um código socialmente compartilhado que permite a comunicação dentro de uma comunidade falante daquela língua. Como assim? Deixa eu explicar. Cada um de nós
fala de uma maneira muito particular, muito diferente. E não apenas pelo fato de nós termos um sotaque próprio, ou então falarmos determinadas gírias, mas sim porque cada um de nós tem um tipo de voz diferente, que vai mudando. Por exemplo, a minha voz agora já está começando a ficar um pouco gasta, um pouco falha. Cada um de nós tem uma entonação diferente, cada um de nós tem uma imposição de voz diferente, e cada um de nós tem um aparelho fonador diferente. Tem uma boca, uma arcada dentária, uma faringe diferente. Isso daí faz com que a nossa produção de voz, e também a nossa escrita, porque cada um de nós escreve de uma forma diferente, ela seja muito única, muito particular. E aí surge uma pergunta: se cada um de nós tem essa espécie dessa língua particular, né, um jeito muito particular, uma identidade de produzir língua, como que é possível que nós nos comuniquemos? É possível que nós nos comuniquemos porque cada um de nós traz consigo uma espécie de um modelo de língua. É isso que é chamado de o código socialmente compartilhado e que permite, a partir de um sistema de aproximações e distinções, que eu entenda, que eu converta essa forma única, particular, individual que você produz linguagem, eu converto isso em um código que eu consigo compreender. É uma espécie de um conversor mental. Eu pego a palavra que você falou, por exemplo, a palavra casa, que você falou de uma forma muito única, muito individual, e eu trago por dentro desse conversor, que é a língua, e essa língua, esse processo de conversão, permite que eu consiga compreender aquilo que você está dizendo. Nesse sentido, a língua ela é a outra faceta, é a outra face da moeda do que é, na literatura da linguística, que é a área que estuda a linguagem, do que é considerado a fala. A fala, em contrapartida, ela é a realização individual, é a atualização, é a concretização individual, minha, única minha, de um determinado termo da língua. Então, quando tem a palavra casa no dicionário e eu falo essa palavra da minha forma, que é absolutamente particular, eu falo casa, que é diferente da sua, que está me acompanhando agora, isso é um fenômeno da fala, eu estou falando. Agora, aquela palavrinha que está lá no dicionário, e essa palavrinha que eu carrego comigo aqui dentro da minha mente, nesse código socialmente compartilhado, ela é um elemento que faz parte da língua. Então, espero que tenha ficado claro. Língua é esse código, esse modelo que a gente carrega dentro da nossa cabeça, e fala é a maneira como eu coloco isso para fora, é a maneira como eu expresso esse termo da língua. Então, a partir dessa explicação, fica muito claro a diferença entre língua e linguagem. Língua é esse código socialmente compartilhado. E a partir do momento que esse código socialmente compartilhado ele se funde, ele se junta com a expressão individual, com a fala, nós temos o fenômeno da linguagem. Portanto, a língua ela é um dos elementos constitutivos da linguagem. Ela é um dos componentes da linguagem. Agora que a gente já entendeu o que é a língua, o que é a linguagem e a diferença entre língua e fala, nós podemos olhar mais detidamente para o objeto do nosso curso, que é a nossa língua portuguesa, a língua portuguesa do Brasil. A língua portuguesa do Brasil ela é o código que unifica todos os dialetos que são falados no nosso país. Nosso país ele tem uma extensão continental, é um país muito grande. E ao longo dessa extensão continental, diferentes dialetos são falados. Então aqui no Maranhão, por exemplo, se fala diferentes dialetos do que é o macrodialeto maranhense. Você tem dialetos basicamente para cada um dos estados que compõem o nosso país, e em alguns casos até regiões dentro do estado têm dialetos próprios. Se existe essa Babel, se existe essa quantidade quase ilimitada de dialetos dentro do país, como que a gente consegue se comunicar? A gente consegue se comunicar porque a língua portuguesa do Brasil ela desempenha esse papel de ser um pilar de unificação de todos os dialetos falados no país. Então é graças ao fato de existir a língua portuguesa
que uma pessoa que mora em Manaus, por exemplo, ela pode se comunicar com alguém que mora em Porto Alegre, porque ambas as pessoas, apesar de terem seus dialetos próprios, elas compartilham desse elemento de unidade, desse elemento de unificação, que é a língua portuguesa. E a língua portuguesa, esse elemento, esse elo de união, ela é apresentada, ela é introduzida ao coração e à mente das pessoas através de uma série de dispositivos diferentes. Em primeiro lugar, ela é introduzida através da gramática que a gente aprende na escola. Quando você chega na escola, você já tem o seu dialeto, você já fala uma versão da língua portuguesa do Brasil. E você vai lá para você aprender esse dialeto culto, esse dialeto formal da língua portuguesa, que é esse elemento de união entre todos os dialetos falados no Brasil. Então você vai à escola para você, em alguma medida, aprender a se comunicar de forma mais proficiente com todos os demais habitantes do seu país e que não falam esse dialeto. Além da gramática, além da norma culta da língua, nós temos também, obviamente, a imprensa, os telejornais, a televisão, enfim, todo o discurso jornalístico que também se embrenha, que também bebe da norma culta da língua e compartilha, irradia esse conhecimento acerca da norma culta da língua para todas as pessoas que são falantes de dialetos diferentes. Então, pelo fato de nós, no Brasil, termos uma imprensa que tem esse compromisso com a exposição, com a expressão da norma culta da língua, isso permite que mais pessoas dominem ou então tenham um conhecimento mais aprofundado sobre o que é a norma culta da língua, permitindo que se estabeleça um elo, um mecanismo de unificação de todo o país em torno da língua portuguesa. E é justamente por isso que a língua portuguesa do Brasil é um dos mais fortes laços de pertencimento e de unidade do país. Isso fica muito evidente, fica muito visível quando a gente vai para um país estrangeiro e que tem comunidades de imigrantes brasileiros, né, pessoas que saem do Brasil e que vão para esse país, e a gente percebe que essas pessoas elas tendem a formar uma comunidade, elas tendem a se unir. E uma das razões por que elas se unem, é pelo fato de elas compartilharem uma língua comum, que é a língua materna, é a primeira língua dessas pessoas. E é essa língua que permite que elas se expressem de uma forma diferente, uma forma única, uma forma que uma língua estrangeira não permite que elas se expressem. Agora, para poder finalizar a aula, eu trago uma breve recapitulação daquilo que a gente aprendeu ao longo dessa nossa primeira aula. Primeiro, a gente aprendeu que a linguagem ela é a base da vida humana em sociedade. É graças à linguagem que a gente pode construir todos os elementos constitutivos da sociedade. A gente também aprendeu cada uma das 3 concepções de linguagem que são mais difundidas dentro da literatura da linguística, que é a ciência que estuda a linguagem, que são a ideia da linguagem como um mecanismo de expressão, uma janela de exteriorização dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a ideia da linguagem como um meio, um instrumento de comunicação, de conexão entre indivíduos, e a ideia da linguagem como uma forma de ação, como uma maneira de você performar, de você agir no mundo. E também aprendemos que essas 3 concepções elas estão corretas, elas são complementares. Também aprendemos a diferença entre linguagem, língua e fala. Língua enquanto um código social, que é compartilhado pelos falantes de uma determinada língua. A fala como a atualização individual, como a minha forma individual de projetar essa língua, e a linguagem como a união entre língua e fala. E também aprendemos a importância da língua portuguesa enquanto um elo de unificação de todos os dialetos falados no nosso país. E agora, para concluir, para finalizar a nossa aula, eu trago para vocês este poema que foi composto por Olavo Bilac, que é um poema que trata justamente da importância e da beleza da nossa língua portuguesa, que será o nosso objeto de estudo ao longo de todo este curso. O poema se chama Língua Portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura
a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da proxela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Com esse belíssimo poema de Olavo Bilac, eu encerro a nossa primeira aula da unidade 1 do nosso curso de língua portuguesa e espero que vocês estejam aqui comigo na nossa segunda aula. Muito obrigado!